Bom dia, pessoal. Essa é a aula gravada para o dia 7 de abril, aula de História Geral. E como nós estávamos trabalhando antes do início dessa quarentena, o tema da Primeira Guerra Mundial, eu queria inserir nesse debate um outro assunto também muito importante lá para o começo do século XX, que é justamente a gripe pandêmica de 1918. Como vocês devem perceber, né? Vocês acompanham o jornal, eu espero que a gente está num período de quarentena devido a uma pandemia que se espalhou pelo mundo todo e está causando estragos irrelevantes, deixando um grau de incerteza muito grande sobre as nossas expectativas futuras. E é interessante a gente pensar que lá no começo do século XX, isso também aconteceu e deu espaço para transformações que já vinham ocorrendo, como a gente já conversou. A Primeira Guerra Mundial, inclusive, é fruto disso, né? Vamos falar um pouquinho mais disso. Essa gripe pandêmica acabou acelerando e também decidindo, né, o futuro, como nós passamos a viver a partir de então. Lembrando que desde o século XVIII, que toda a estrutura produtiva ali na Europa, novas fábricas começaram a surgir, sobretudo na Grã-Bretanha, depois França, depois Alemanha. E esses países foram acumulando um novo tipo de riqueza baseado nessa indústria, substituindo aquelas formas mercantilistas que a gente já comentou. Novas filosofias políticas foram surgindo, o liberalismo, também o socialismo prododiano, depois surge as teorias marxistas, a gente comentou isso rapidamente também. E todo esse ambiente político gerou transformações, algumas delas mais pontuais, outras mais lentas, mas a Primeira Guerra Mundial, de certa forma, é um ponto onde todas essas questões que estavam em processo acabam se conflitando, né, e gerando então um novo mundo, né? E a gripe espanhola de 1918, ela surge aproximadamente, segundo pesquisas que foram feitas depois, em 1916. Especula-se que nos Estados Unidos, por isso que seria equivocado chamá-la de gripe espanhola, mas acontece que lá por volta de começo de 1918, justamente nas primeiras ofensivas que levaram ao termo da Primeira Guerra Mundial, ali no começo daquele ano, ela se espalhou por diversas outras partes do mundo, inclusive chegou ao Brasil, causando estragos imensos, né? Para vocês terem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial estima-se deixou um saldo aí de vítimas de aproximadamente 10 a 20 milhões de pessoas. É muito difícil estimar isso, ainda mais num período em que existiam muito poucas estatísticas. Já a gripe espanhola, estima-se que foi entre 20 a 40 milhões de pessoas perderam suas vidas devido a esse vírus, né? Como eu já falei, o grau de subnotificação e também a falta de instrumentos que pudessem mensurar o impacto desse vírus eram muito grandes. Para vocês terem uma ideia, até hoje, que a gente está passando aí pela Covid, que é o nome da doença, né? Mas que estão passando aí pelo coronavírus, a gente tem dificuldade de realizar teste, tem dificuldade. Então, se você não consegue realizar teste nas pessoas, muitas pessoas morrem por pneumonias como são colocadas nos boletins de óbitos, e pode ser muito bem o efeito do vírus, mas tudo isso acaba sendo subnotificado. Você imagina aquele período. Mas enfim, causou um estrago muito grande, fazendo com que nós, enquanto sociedade, passássemos a tomar uma série de medidas que antes não eram tomadas, né? Por que que o vírus passou também a ser chamado de gripe espanhola? Muitos países, durante essa gripe pandêmica, escondiam dados sobre os seus efeitos, justamente para não criar uma espécie de alarme e também expor todas as falhas que o governo possuía na tentativa de conter esse contágio. E também o rei espanhol foi a primeira grande vítima ilustre, vamos chamar assim, que acabou sofrendo gravemente dessa doença e posteriormente faleceu. No Brasil, o presidente recém-eleito também no período, Rodrigo Alves, chegou a falecer também da doença. Então foi uma pandemia muito grave também, né? Por isso que muitos cientistas hoje comparam ela com a pandemia do coronavírus. Essas comparações, inclusive, estão sendo muito úteis para estabelecer quais as medidas mais eficientes no combate tanto ao contágio acelerado, que é uma grande característica desse vírus, né? Ele se alastra de forma muito rápida, como também da gente conseguir minimizar os impactos econômicos que nós vamos ter daqui em diante, né? Isso já é uma coisa certa, todo mundo sabe. Nós vamos passar por dificuldades econômicas muito grandes e que isso vai exigir um esforço solidário e coletivo da humanidade, mais uma vez, isso aconteceu várias vezes na nossa história. Então voltando, essa gripe pandêmica não foi a primeira pandemia que a humanidade passou, você já estudou a Idade Média, por exemplo, uma das mais famosas, a peste negra, mas ela também abriu uma perspectiva que foi muito importante, que é entender que todos esses fluxos migratórios, toda essa nova sociedade urbana que estava surgindo, precisava encontrar minimamente maneiras sustentáveis onde que as pessoas pudessem conviver. O Brasil
a gente tem muito relato do Rio de Janeiro, era basicamente o esgoto a céu aberto. Porque vocês imaginem, muitas pessoas vindas do campo, né, para morar em cidades, os trabalhadores que antes trabalhavam no meio rural passam a trabalhar em fábricas, ganhar salários muito baixos e passam a morar em cortiços, sem o mínimo de nem água tratada, sem o mínimo de medidas sanitárias. Tudo isso foi também responsável pelo alto nível de letalidade dessa doença. Portanto, mais uma vez percebam que as mudanças históricas elas nunca acontecem de forma pontual ou isoladas, né? Elas sempre vêm acompanhadas de processos que acabam, em alguns momentos, sendo catalisados por algum motivo, por algum evento. Isso cabe aos historiadores, aos pesquisadores investigarem. E a Primeira Guerra Mundial e a gripe pandêmica de 1918 são esses elementos importantes para a gente entender todas as transformações que vieram depois. Bom, esse vídeo é basicamente um resumo rápido, só para a gente ter esse contato mesmo. Se der certo, vocês podem mandar um feedback de vocês para a gente melhorar de alguma forma. Eu vou continuar fazendo, tentar fazer de alguma forma também mais interativa para que vocês possam acompanhar melhor. De qualquer forma, eu deixei algumas imagens aí, tanto da Primeira Guerra Mundial. Eu tinha outras imagens, só que elas eram um pouco pesadas, inclusive também relacionadas à gripe pandêmica. Então eu espero que isso ajude vocês também a entender esse momento. Em seguida, eu deixei duas questões, não estão difíceis, são questões básicas para vocês exercitarem a capacidade de interpretação de vocês desses acontecimentos. Vocês podem usar tanto o livro didático de vocês, tá? Que vocês não vão encontrar essa relação direta com a Primeira Guerra Mundial e a gripe pandêmica. Mas vocês podem procurar outras fontes na internet, outras bibliografias e, se possível, citem elas também, porque isso é muito importante, tanto para eu poder ver de onde vocês estão tirando isso, fazer um debate mais legal, quanto também vocês aprenderem a fazer isso que para quem for entrar para a universidade, sabe que isso vai ser cada vez mais importante para vocês. Todas essas atividades serão respondidas na plataforma mesmo, nessa plataforma aí que é um formulário, e eu recebo todas essas respostas, tudo formatadinho, vou ler e nas próximas aulas eu vou dedicar um tempo desse vídeo para a gente discutir o que vocês disseram, talvez corrigir alguma coisa ou até alguma dúvida que vocês quiserem colocar no formulário, eu vou deixar um espaço de dúvidas. E aí vocês podem colocar alguma questão, quem não quiser colocar, não é um campo obrigatório, beleza? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer esse teste aí. Lembrando que é muito importante que vocês tomem todos os cuidados necessários. Existem as pessoas que estão no grupo de risco, inclusive pessoas que podem estar perto de vocês. E qualquer descuidado, você pode expor essas pessoas, como também a gente já tem visto aí em outros lugares do mundo, jovens, adolescentes e pessoas que não estão nessa faixa de risco, onde a letalidade é maior, que também sofrem muito com essa doença. E no mais, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que tem aí também no formulário, tem meu e-mail, também eu estou lá no grupo. Então, um abraço, pessoal.